Que bom, né? Jamiles e o seu marido Juliano. Inclusive, vocês vão participar agora dessa pregação, desse ensinamento. Você que está aqui participando da oração da noite de terça-feira, então você vai ter essa oportunidade de ouvir esse ensinamento sobre o amor. Eu tenho certeza que Deus fez você abrir esse link para poder Deus falar com você através do Juliano e da Jamiles. Esse casal, servos de Deus, que estão também espalhando o Evangelho no mundo afora, buscando pessoas para fazerem parte do reino de Deus. Então, meus amigos, vamos orar? Eu quero orar antes. Vou fazer o seguinte, depois da oração, eu vou colocar aqui as informações na tela. Eu quero convidar você para abençoar essa noite de terça-feira. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos aí, fecha os olhos. Se você não puder, fica de olhos abertos, mas fique atento às palavras da oração para você estar orando comigo, tá bom? Abra a sua alma, respira fundo, isso aí você pode fazer. Isso aí você pode fazer. Vamos lá juntos, ó. Nossa alma está aberta, Senhor. Nosso coração está quebrantado, meu Senhor. Nossa alma está vulnerável, flexível para o Senhor, para ouvir a sua voz. Pai, essas pessoas que vão ouvir agora essa pregação, esse ensinamento do Juliano, teu servo, o obreiro Juliano, que é o obreiro do reino, a obreira Jamiles, que são obreiros do reino. Eu também sou obreiro, Pai, do reino. Não tem como ser pastor se não for obreiro. O Senhor também foi um obreiro. Obreiro é quem obra, obrando a obra de Deus, a obra espiritual. E como o Senhor diz que os obreiros têm que estar aptos para ensinar. Então está aqui o teu servo que estudou essa passagem sobre o amor, sobre o livro de Filipenses, e ele vai passar para nós agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas que abriram esse link é porque o Senhor quer falar com elas através dessa mensagem. E essas pessoas que ainda não foram alcançadas, esse link não chegou, faz com que chegue, Deus, a todas as pessoas que precisam de ouvir o que vai ser falado aqui. Deus, abençoe esta noite de terça-feira, que eu venha ter um sono maravilhoso, que eu e minha esposa, meus filhos, meus netos, minha família, Pai, que venha ter um sono maravilhoso, uma paz, essa paz de Cristo, essa paz, meu Deus, de Cristo, essa paz, esse amor, essa alegria da salvação, que venha pairar sobre este lar, sobre esta casa, sobre estas pessoas que estão orando comigo agora, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus essa noite de terça-feira e abençoo todos os ouvintes desta programação. Eu abençoo todos que estão inscritos nesse canal. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida, meu Deus, de todos que estão orando comigo. Eu, como um servo do Senhor, orando agora na oração, à frente da oração, eu intercedo por todos e os abençoo em nome de Jesus. Seja curado agora. Eu ministro a cura de você que está doente da alma, doente do espírito, doente do corpo, doente emocional, doente sentimental. Eu abençoo, seja curado, que quando terminar essa oração, que quando terminar essa live, quando terminar essa transmissão, que venha encerrar sua dor, seu sofrimento, sua tristeza. E você que já está alegre, mais alegre esteja. Quem está forte, mais forte esteja. Quem está caído, se levante. Quem está fraco, se fortaleça. Que a bênção de Deus esteja sobre nossa vida, tua vida. Fale com Deus agora. Qual a sua necessidade? O que você falaria com Deus nesse momento? O que você diria para Jesus agora? Diga para Jesus.
É uma dor, é uma necessidade, é um agradecimento, uma gratidão? O que você diria? Aleluia. Então, Pai, é isso que essa pessoa está falando. E muitas delas vão registrar aqui agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu falei muitas delas, eu não falei todas. Então, você que for tocado em registrar, o que você diria para Jesus? Obrigado, gratidão, glória a Deus. Minha necessidade é essa? Física, financeira? O que você diria para Jesus? Diga para ele qual é a sua necessidade agora. Só é você falar, Senhor, minha necessidade é espiritual. Minha necessidade é física, minha necessidade é familiar, minha necessidade é... Então, veja aí. Tá bom? Vamos então dar continuidade, né? Mas antes de dar continuidade agora, após a oração, tá aqui, pessoal. Se vocês quiserem ser mantenedor do Ministério Tempo de Oração, quero agradecer muito a vocês que têm colaborado, que têm ajudado. A gente está aqui por causa de Deus ver a sua alma generosa e Ele vai te abençoar. Todos os dizimistas, Ele vai te abençoar. Todos os ofertantes, todos que estão orando por nós, todos que estão aqui, Deus vai te abençoar. Crê nisso, tá bom? Então estão aqui as informações do ministério. Dá uma pausa, lê, vê direitinho. Tá bom? É isso aí. Então vamos em frente. Juliano, vou abrir o microfone aqui para você, meu irmão. Tá bom? E você dê continuidade aí, essa pregação. Isso aqui foi da escola dominical de domingo, tá bom? Ele deu a escola, fez, né? Ministrou a escola dominical domingo. Se quiser na íntegra, vai estar na playlist. Eu vou colocar toda a escola dominical, tá na playlist. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá. Quando terminar, encerrou a live, viu? Amém. Só trocar aqui. Como eu disse, hoje eu pensei numa meditação lá na carta de Paulo aos Filipenses. E eu trouxe uma proposta um pouco diferente, lembrando um pouco da época que eu era professor da escola dominical, lá na minha antiga comunidade, e quando a gente estudava algum livro ou alguma carta assim, separada, a gente fazia um apanhado geral dela na primeira aula, assim. A gente fazia um apanhado geral dela e passava lições importantes que aquela carta trazia para a gente, aquele livro trazia para a gente, como um todo. E depois a gente ia destrinchando, né? Então, hoje eu pensei na gente sentar ao redor da mesa no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, mas de forma geral, como um todo. Então, a gente vai dar uma passeada pela carta, a gente vai falar sobre o contexto histórico, e, obviamente, Filipenses tem muito mais riquezas do que eu vou trazer aqui hoje, mas serve como um incentivo para a gente degustar, para a gente em casa ler, procurando essas riquezas, procurando essas lições nas entrelinhas do que Paulo escreveu. E para mim é muito útil fazer essa leitura como um todo, para depois fazer pequenas leituras de pequenos textos para a gente tirar as lições. E para isso eu separei 4 lições valiosas contidas ao longo da carta, que a gente vai passar rapidamente e conversar um pouco sobre elas. Mas antes é necessário uma breve introdução de quem estava escrevendo essa carta, em que momento que essa carta foi escrita e para quem que foi escrita essa carta, né? Situação de todo mundo. E Filipos era uma colônia nas montanhas do norte da Grécia, que neste momento estava sob controle romano. E
foi um local onde houve bastante troca de controle. Filipos, cada hora estava na mão de um reino, né? E o que fez com que essa colônia tivesse um sincretismo enorme, porque é uma colônia nas montanhas da Grécia, então já tinha todo um panteão romano para eles adorarem, né, como deuses, né? 12 principais, sei lá quantos outros deuses. E aí chegou Roma com os seus outros deuses, né, que tinha mais um panteão enorme e se fundiu com aquele panteão que já existia ali. E além disso, havia o culto ao imperador romano, que agora era quem dominava a região. Então você pode ver que Filipe estava no meio de um monte de deuses ali, o que fazia ter um sincretismo enorme. E além disso, na colônia residiam muitos veteranos de guerra, italianos, né, romanos, e que tinham um senso patriótico muito forte. Então, quando o judeu ou o cristão resolvia ficar de fora das festas ritualísticas dele ali, eles falavam, não, essa galera aqui é ateu, essa galera não dá para conviver. Então, havia uma grande exclusão dos judeus como dos cristãos também. E, por esse motivo, não haviam sinagogas na cidade de Filipos. Apenas um lugar perto do rio, que as mulheres se reuniam para orar. E ali que era a comunidade de fé deles, né, dos filipenses. E é interessante pensar, né, que Deus ele não está preso mesmo, né, num templo. Ele não está preso num edifício. Né? Ele está na onde que tem gente procurando por ele, né? Onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está, né? E Filipos era uma dessas comunidades. Já Paulo, que escreveu essa carta, estava em prisão domiciliar lá em Roma, acusado de perturbar a ordem, né? E ele estava em prisão domiciliar enquanto ele aguardava o julgamento. E é interessante pensar nessa situação de Paulo, né, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, e em Filipenses, nesse momento da vida dele, que ele escreve, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Se você for ver bem, você está preso, você está aguardando uma sentença, e ele está falando para você, olha, não, fica ansioso por causa disso não. Né? Então, parece até irônico, né? E no sistema prisional romano, o preso tinha que pagar as próprias despesas, né? Seja o aluguel, seja o consumo de comida, de bebida, enfim, o que ele precisasse, ele teria que pagar. Então, Paulo precisava da ajuda das comunidades. E Filipenses era uma comunidade que ajudava Paulo. Embora não pegasse bem, né, você ajudar um preso, Filipenses não ligava muito para isso. E dia a dia Paulo passava acorrentado a um soldado romano lá na casa dele para ele não fugir e não tinha muita coisa para fazer, então ele passava o dia lendo, escrevendo cartas, né, editando cartas para ser entregue nas comunidades. E diante desse breve contexto, a gente chega à carta escrita aos Filipenses. E parece que é uma ironia, porque é a carta mais alegre que Paulo escreve, né? Diante de um contexto de perseguição religiosa, de um contexto de xenofobia, de um contexto de prisão, de um contexto de espera, uma sentença, é uma carta alegre. O termo alegria aparece 16 vezes em 4 capítulos, né? Então, dá uma média de 4 vezes por capítulo que Paulo fala sobre alegria. E a alegria da carta aos Filipenses, ela é contagiante. Ao irmos passando parágrafo por parágrafo ali, a alegria vai nos envolvendo de um jeito ali e a gente vai ficando alegre também. E ontem, né, eu estava preparando essa mensagem e eu gosto de ler balbuciando, né? Eu leio falando baixinho para entender melhor. E eu estava lendo a carta dos Filipenses ali na sua integralidade, falando baixinho, né? Mas eu acho que eu fui ficando envolto nessa alegria, acho que eu fui aumentando o tom da leitura, que teve uma hora que a Jamile chegou assim na porta do quarto, assim, olhou, eu falei, o que foi? Ela falou, nada, e foi para lá. Mas eu acho que eu fui falando alto, eu fui ficando alegre ao ler a carta.
Mas a felicidade, a alegria, a paz contida nessa carta, elas não são expressões que a gente pode compreender apenas com uma consulta ao dicionário, né? Com uma leitura teórica. Ainda mais quando nos é apresentado esse contexto, né? Esse contexto trágico, esse contexto de aparente caos, né? De xenofobia, de perseguição, enfim. Mas é fato que quase nenhuma, ou nenhuma qualidade da vida cristã se aprende de forma teórica, né? As qualidades que a gente precisa na vida cristã, a gente precisa aprender observando, né? E aí eu gosto muito da expressão talmidim. Talmidim eram os aprendizes, os discípulos na época de Jesus, na época de Paulo também. E o talmidim era muito mais do que os alunos no sentido moderno da palavra. Não era alguém que chegava lá, sentava, ouvia o que o mestre tinha para dizer, decorava aquilo e ia embora. Não, o talmidim, ele convivia com o mestre. Ele vivenciava as experiências do mestre, ele observava tudo na vida do mestre. Ele buscava absorver a totalidade de como o mestre se portava na vida, de como ele enxergava a vida, de como ele vivia a vida, para que ele pudesse ser o mais parecido possível com o mestre dele. Então, essa alegria, essa felicidade, a gente precisa ser talmidim, né? A gente precisa observar de perto, a gente precisa estar atrelado para a gente entender por que que, nesse contexto de aparente caos, Paulo se mantinha tranquilo. E mais do que isso, Paulo estava alegre, incentivando uma comunidade de fé a ficar alegre também, né? Em certo momento da carta ele fala, olha, vocês têm que se alegrar porque sofrer por Cristo é positivo, né? Enquanto a gente tem essa dificuldade, né, de paz no momento que a gente vive, de estar em paz, de estar alegre, às vezes as coisas estão tudo muito bem e a gente fala, mas daqui a pouco vai dar errado. Então eu não vou me alegrar tanto, não vou usufruir, porque não pode estar tudo certo assim. E Paulo nos incentiva o contrário. Então não tem como Paulo explicar essa alegria, mas ele, nas palavras dele mesmo, ele fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa alegria, essa paz, essa perseverança, a gente não explica, a gente não entende, a gente imita. E aí a gente vai sendo envolvido por isso e vai ficando alegre também. Outro ponto que chama atenção é que, em meio a essa perseguição xenofóbica e religiosa que os filipenses estavam sofrendo ali, o conselho de Paulo para eles é o seguinte, eu sei que vocês estão no meio de uma galera aí esquisita, que faz uns negócios esquisitos, que não gosta muito de vocês, mas, ao invés de ficar arrumando confusão, procurem viver bem e mostrar que viver com Deus é ter uma vida boa. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 2, do 14 ao 16. E, depois dessa longa introdução, a gente entra no texto, nesses 4 pontos que eu separei, que eu acho que moldam essa carta de forma geral. E a gente vai passar ponto a ponto e eu espero que seja útil para vocês, como foi para mim. O primeiro ponto está lá em Filipenses, capítulo 9 até o 11. Capítulo 1, versículo 9 até o 11. E agora eu leio para vocês, minha versão é a NVI. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Na primeira leitura rápida, isso me tocou profundamente, porque Paulo dá um conselho à comunidade de Filipenses e a nós também, de tabela, né? Um conselho valioso, que é o amadurecimento do amor, né? Paulo inicia a oração falando primeiramente do amor, né? Ele fala que a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais. E
e me fez lembrar uma frase de Santo Agostinho, uma frase muito bonita de Santo Agostinho, que é: ame e faz o que quiseres. Então, o que Santo Agostinho está dizendo, e Paulo também, né? Se a maneira que a gente vive, se a maneira com que a gente se comporta no meio dos nossos iguais, dos nossos relacionamentos, seja familiar, seja de trabalho, seja qual for o relacionamento, seja amoroso, enfim, for baseado primeiramente no amor, inicialmente no amor, a gente não deve se preocupar com o que a gente vai fazer, porque no amor não tem espaço para egoísmo, no amor não tem espaço para maldade. Então você não tem que se preocupar que sua atitude vai ser má, porque não vai ser, porque você está baseado no amor. É isso que Paulo está dizendo para a gente, mas Paulo vai além. E ele diz que o nosso amor deve aumentar cada vez mais, mas aumentar em conhecimento e percepção. Interessante pensar isso, né? Que Paulo está falando que não é aumentar o amor, aquele amor sentimental demais, aquele amor de novela demais. Ele está falando, olha, vocês precisam aumentar o amor em conhecimento. Paulo está falando que a gente precisa conhecer o objeto do nosso amor, a gente precisa conhecer o amado, né? A gente precisa aumentar o conhecimento no amado para a gente amar melhor. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu preciso conhecer o próximo melhor, porque eu amo melhor. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu preciso conhecer Deus melhor, porque a partir desse momento eu amo melhor. E a gente vai sendo incentivado a viver um amor imaturo, né? Que não tem muita explicação, né? Ama porque ama, sem muito questionamento, como se pensar fosse nos fazer desviar da verdade, né? E aí eu lembro de John Stott falando que crer é também pensar. Então, para eu ter convicção no que eu creio, para que minha fé aumente, eu preciso pensar naquilo que eu creio. Eu preciso questionar aquilo que eu creio. Eu vi um pastor, estava ouvindo uma pregação esse meio dessa semana, e eu vi um pastor falando que Jesus é um ambiente seguro para que a gente questione sobre ele, do lado dele, né? E ele estava falando de Jó, né? E ele fala que Deus é esse ambiente seguro, né? Que quando Jó começa a fazer um monte de questionamento para Deus, por que você fez isso, por que você fez aquilo, a gente não precisa ter medo de Deus. Quando a gente não entende as coisas da nossa vida, quando a gente está passando por uma dificuldade, Jesus é esse ambiente seguro para a gente chegar diante dele e falar, olha, por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer, não estou entendendo se é o Senhor que quer algo, não estou entendendo por que eu estou passando por isso. E Jesus dá essa liberdade, né? E com isso o amor aumenta, o conhecimento sobre ele aumenta. E Paulo fala que o amor se aperfeiçoa no conhecimento. Ou seja, é importante aprendermos sobre o objeto do nosso amor para discernirmos o que é melhor. Ou seja, pautados no amor, baseados no amor, a gente olha as diversas situações da nossa vida, os diversos convívios da nossa vida, e a gente sabe para qual lado a gente deve ir, qual rumo que a gente deve tomar. A gente sabe discernir o que é bom, o que é mal, para a gente e para os outros, para a gente ajudar os outros, para a gente nos ajudar. E o amor que Paulo sugere não é um sentimentalismo barato. É muito mais do que se emocionar com música, é muito mais do que se emocionar com palavra. O amor maduro, ele é demonstrado na caminhada da nossa vida, na nossa existência, no relacionamento com os nossos íntimos, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com aqueles que muitas vezes discordam de você, aqueles que muitas vezes te provocam. O amor maduro, ele é a lente que Jesus Cristo espera que a gente olhe para o mundo. E aí, essa é a primeira lição, né, que eu vejo, essa grande lição na carta de Filipenses, que é o amadurecimento do amor. E a segunda grande lição está lá no capítulo 2, do versículo do 1 ao 11, e eu leio para vocês. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cabe a gente destacar aqui que Paulo tinha noção que comunhão e unidade não é uniformidade, né? Então, quando ele está falando do mesmo modo de pensar, ele não está falando para a gente sermos robóticos, né? Todo mundo faz igual, todo mundo pensa igual, todo mundo segue. Mas ele está falando de algo que é caro para o reino, que é a humildade. Olha, algumas coisas a gente tem que ter em comum, né? Senão não é comunhão, senão não é unidade. E a humildade é uma dessas coisas. E ele continua, né? Ele tem um hino muito bonito que ele escreve aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E há algumas maneiras a gente ler a Bíblia. E uma delas, que eu acho interessante, é com um paralelo entre dois personagens, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Saul e Davi, né? São personagens que viveram ali parecidos, mas são diferentes. E entre eles, há dois que me chamam muita atenção, que é Adão e Jesus, né? Jesus, por vezes, é chamado de segundo Adão, ou último Adão, lá em Romanos, em Coríntios, enfim. E é interessante a gente pensar nesse hino que Paulo escreve aos Filipenses, que Adão, lá em Gênesis, teve a intenção de ser igual a Deus. E aí ele comeu do fruto. E aí, quando ele comeu do fruto, ele falou: olha, Deus, agora eu sei o que o Senhor sabe. Então, eu não preciso mais do Senhor. Agora eu sei o que é bom e o que é ruim. Então, eu não preciso mais. Agora eu sou igual ao Senhor. E aí, isso faz a humanidade se desvencilhar de Deus, né? Isso faz a humanidade cair de Deus. Tem um teólogo que usa essa expressão, faz a humanidade cair de Deus, mas ele fala que Deus dá passos para trás, ele deixa de ser Deus, e é o texto que Paulo escreve aqui para a gente, é Jesus dando passos para trás. Jesus, que era igual a Deus, falou: não preciso. Então, esse paralelo, enquanto o primeiro Adão queria ser igual a Deus, o segundo Adão não quis ser igual a Deus. E por causa dele, salvou a humanidade. Levou com ele os nossos pecados. E mais do que isso, por causa dessa humildade, o nome dele foi colocado acima de todo nome, né? É um paralelo que a gente tem que dormir com esse barulho, né? A humildade nos faz parecer mais com Deus. A não intenção de ser igual a Deus, o reconhecimento que a gente não é igual a Deus, nos faz mais parecidos com Jesus, nos faz mais parecidos com Cristo, nos faz nos aproximar dele. E não é essa humildade com essa segunda intenção, não. Vou ser humilde aqui porque eu vou ser parecido com Cristo. Não, é humildade por humildade mesmo. É não pensar em si, é pensar nas prioridades do outro, porque muitas vezes o outro está do nosso lado com necessidades talvez até mais urgentes do que a nossa. Às vezes a gente está com um capricho e o outro está com uma necessidade, e a gente só olha para o nosso umbigo, né? A gente está com um rei na barriga, que a gente não consegue ver a necessidade do outro, a gente não consegue olhar para o lado, a gente não consegue olhar para quem tem necessidades reais, né? Então, o que Paulo está falando aqui é: olha para o lado, esquece um pouquinho de si. E hoje é tão difícil, né? A gente vive num mundo de uma conexão virtual, então a gente perde esse contato com o outro, né? E a gente acaba só pensando em si, né? E aí a gente trabalha feito louco, a gente não convive direito com os nossos parentes, a gente perde
tudo que a gente tem por conta de dinheiro, né? Todo o nosso convívio pessoal, familiar, a gente troca e por troca de dinheiro, a gente não tem tempo para mais nada. E Paulo está falando, calma, calma, olha um pouquinho para o outro. Tem mais gente no mundo do que você. Você não é o centro do universo. Tem gente, inclusive, precisando da sua ajuda e contando com a sua ajuda, e você pode ajudar. Então, atenda às suas necessidades, mas olha também para as necessidades dos outros. E um terceiro conselho que Paulo deixa aqui para a gente em Filipenses, está lá no capítulo 3, e apenas o verso 17. E eu acho muito lindo isso. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Eu acho fundamental esse ensinamento para a igreja, para a caminhada cristã, que é o de olharmos para quem segue a Jesus e ir atrás dessa pessoa. A gente seguir o exemplo de quem a gente sabe que segue a Jesus, sabe? Veja bem, vou propor agora uma imagem para a gente pensar. A gente está numa caminhada, a caminhada do reino, pode ser assim, numa rua lotada. E lá na frente está Jesus. E tem a gente, uma galera, seguindo Jesus. Só que a rua é bonita. E aí, por um momento, eu fiquei olhando as edificações, a arquitetura, achei bonito. E nesse momento, Jesus virou a esquina. E eu não sei se ele foi para a direita ou se ele foi para a esquerda. Eu perdi de Jesus. Mas eu sei que tem uma galera que está vendo Jesus. Eu sei que o Samuel está lá na frente e ele viu se Jesus foi para a direita ou para a esquerda. O pastor Lira, a Daiane, a Marilene, a Jamiles, o Haroldo, enfim, a comunidade de fé está lá na frente e viu para onde que Jesus foi. Eu não estou vendo Jesus agora, mas eu vou atrás do Samuel, que o Samuel viu para onde que Jesus foi. E aí, quando eu virar a esquina, eu vou ver Jesus de novo. Então, o Evangelho tem disso. Por vezes a gente se perde, por vezes a gente não está vendo Jesus, mas a gente está vendo quem está vendo Jesus. E a gente olha para essa pessoa. É o que Paulo está falando aqui, olha, sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Jesus. Então, se vocês seguirem meu exemplo, vocês estão seguindo o exemplo de Jesus também. E o Evangelho tem disso, por isso que a comunidade é importante, né? Porque a gente se perde na arquitetura mesmo, na caminhada da vida, a gente para conversar, a gente para fazer outras coisas, e aí Jesus vira a esquina e você fica perdido. Mas tem gente que está vendo onde que Jesus está. Então se aproxima dessa pessoa, segue o exemplo dessa pessoa, vai atrás dessa pessoa, que daqui a pouco você vai ver Jesus de novo. Mesmo parecendo estar perdido, você não está. Vai atrás de quem sabe onde que Jesus está. E eu acho esse conselho maravilhoso. E por isso que é importante a gente estar aqui. Por isso que é importante a gente sentar ao redor da mesa. Porque a gente está envolvido perto de quem está vendo Jesus. E por mais que a gente esteja perdido, a gente vai atrás de quem está vendo Jesus. E daqui a pouco a gente chega ali em Jesus também. E por último, e eu não podia deixar de falar, a alegria que essa carta contém, né? É o outro ensinamento valioso, importantíssimo. E alegria é vida em excesso, vida excedente. Quando transborda a vida, isso é alegria. E eu quis trazer, aqui eu podia escolher, né? Como eu falei, tem 16 vezes a palavra alegria nessa carta, mas eu trouxe lá no capítulo 4, do versículo do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. O que torna mais notável é o contexto que Paulo está falando isso, que essa carta está inserida. Para Paulo, prisão e espera pelo julgamento. Para a igreja, xenofobia e perseguição. E mesmo assim, Paulo, ao longo da carta, encontra diversos motivos para permanecer feliz e em paz. E o que me trouxe a carta de Filipenses
Foi uma imagem que eu vi rolando na tela do celular, não tem nada para fazer, né? Fica rolando na tela do celular. E ela consistia basicamente numa premissa, que eram 2 quadros separados no meio, em cima e embaixo. E em vida com Deus e vida sem Deus embaixo. E no quadro da vida com Deus, era um monte de espinhozinho assim, ó, e depois uma reta. E aí passava um bonequinho em cada espinho, sofrendo pra caramba, e depois uma eternidade de paz. E, obviamente, na vida sem Deus era o contrário, né? Uma reta de 80 anos, eles colocaram lá, e depois uma eternidade de espinho. E essa imagem me pôs a pensar, né? Que vida do cristão, ela não pode ser anunciada assim, né? Que coisa horrorosa, né? Você vai pregar para a pessoa, você fala, olha, aí a partir de agora você vai sofrer até morrer. Que é isso? Porque, obviamente, a gente passa por dificuldade, mas a pergunta é, quem não passa? Não é verdade? A vida, ela tem dessas coisas. É inerente da vida, sofrer, ter dificuldade. O ateu sofre, o bandista sofre, o espírita sofre, o budista sofre, o crente sofre. Todo mundo sofre na vida, não é verdade? E não é estar em Cristo que vai nos fazer sofrer mais ou menos do que os outros. Pelo contrário, né? O que nos faz sofrer é um mundo imperfeito que a gente vive, que tem violência, que tem desigualdade, que tem doença, que tem pandemia, que mata milhares e milhares de pessoas. É isso que faz a gente sofrer. Estar em Cristo nos faz ter uma alegria que é inexplicável, nos faz querer viver tanto que essa vida excede e sai de nós e transcende. E a pessoa olha e fala, poxa vida, aquela galera ali é diferente. Tem algo de inexplicável, né? Que é enxergar o bom da vida mesmo quando o contexto diz o contrário. Mesmo quando o aparente caos se aproxima e a gente quer viver, a gente quer continuar vivendo e vivendo bem, vivendo com vontade mesmo, né? E é tornar a comunidade que senta ao redor da mesa do Evangelho amável. Eu achei interessantíssimo isso, né, que Paulo fala, que a amabilidade de você seja conhecida por todos. E quando eu penso nisso, eu penso em uma galera que não conhece a Deus, que não teve contato com Deus, olhando para a comunidade de fé de Filipenses, olhando para a comunidade de fé ao redor da mesa, olhando para a comunidade de fé que frequenta a casinha do reino, e falando, olha, aquela turma ali ama. E ama mesmo, ama com vontade, ama de verdade mesmo, sabe? Então, essa amabilidade, né? Ser conhecido por isso, por quem ama, né? Isso é viver em Cristo. E agora eu vou trazer para a gente um conto russo que Tolstói conta para a gente no livro que ele escreveu, Uma Confissão. Bom livro, fica de indicação para os irmãos que tiverem interesse. E ele fala, presta atenção, que havia um homem e atrás desse homem corria uma besta fera para pegar esse homem, para matar esse homem. E aí, com medo dessa besta fera, ele vai correndo e pula num poço. Quando ele pula num poço, tem um dragão lá do poço, esperando só para abocanhar ele. E aí ele segura num galho. E fica pendurado no galho, sem poder subir, porque tem a besta fera, sem poder descer, porque tem um dragão pronto para devorar ele. E enquanto ele está pendurado no galho, ele observa que vem, de tempos em tempos, vem 2 ratinhos, um preto e um branco, e começa a roer o galho que ele está. Desafortunado demais, né? E aí ele olha para o lado e vê um orvalho pingando uma gota de mel. E ele lambe o mel. E acaba o conto. Depois, no livro, o próprio Tolstói explica, né, que a besta fera e o dragão são a morte, que é inevitável, e os ratinhos pretos e brancos são o tempo. O tempo vai passando e é inevitável que você vai morrer. Mas nesse meio do caminho tem o mel. E aí, às vezes, você deixa passar o mel batido. Você não percebe o mel pingando do orvalho.
Você está muito preocupado com a vida, você está preocupado com a besta-feira lá em cima, você está preocupado com o dragão, com os ratos, mas o mel está pingando. E andar no caminho de Jesus, com Jesus, é isso. A besta-feira em cima, tem o dragão embaixo, tem o rato roendo o galho, e você está pendurado, mas tem o mel da vida. E você enxerga o mel da vida, e você aproveita esse mel, e você transborda esse mel, e a galera fala, olha, aquele cara ali come mel. Ele come mel porque ele gosta de viver, ele gosta de estar agarrado no galho, ele gosta de lamber o mel. Então, minha oração é essa, é que o Espírito Santo toque profundamente o coração de vocês, através dessa carta, como fez comigo, e que alguma lição, algum ensinamento possa ser útil para vocês, que a gente possa ser aperfeiçoado no amor, que a gente siga o exemplo da humildade de Cristo, que a gente tenha amizades que nos aproximem de Jesus e que a alegria contagiante da carta possa te contagiar nessa semana que vai vir. E que mesmo em meio ao aparente caos, saiba que Jesus está contigo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém. Se os irmãos têm algum pedido de oração, deixa no chat, o pastor Lira vai ler para a gente. Eu já quero iniciar aqui os pedidos de oração. Hoje nasceu um filho de um casal muito amigo nosso, né, meu bem? Ele nasceu prematuro, então assim, é motivo de felicidade que ele veio ao mundo, mas motivo de pedido também para que ele possa crescer saudável. Ele vai passar pela avaliação do pediatra amanhã, então que possa dar tudo certo, que ele possa crescer saudável, que ele possa crescer com plena saúde, né? O que a gente pede. Se mais alguém tiver aqui no chat, pode ficar à vontade.